Bom dia, Vânia. Tudo bem com você? Tô com um pouquinho a voz falhando, mas eu acho que tu vai conseguir me ouvir bem, tá bom? Vim aqui para te apresentar então a ideia da Suite Master, da tua suíte, as alterações que a gente conversou aquela noite que você veio aqui na empresa. E daí, na sequência, eu vou estar finalizando também a parte do dormitório lá de visitas com o quarto de costura. Não consegui finalizar ainda, como eu havia te comentado ontem, mas já nos próximos dias aí eu vou estar te encaminhando o vídeo com as alterações também, tá bom? Então vamos lá. Essa é uma vista, então, entrando no quarto, o que nós trabalhamos? Eu trabalhei, então, com a parte do cortineiro e o detalhe em cima da porta de passagem que vai para o teu closet, seguindo a mesma linha da parte da moldura superior de gesso, ó, conforme a gente havia conversado. Então, trabalhei aqui com os dois níveis e mais o nível liso na parte de baixo. Como aqui tem que ser mais compridinho, então eu trabalhei com ele compridinho, tá? E aí aqui a parte da moldura do gesso. No painel, então, eu trabalhei com sobreposição de placas, porque como é um tamanho grande, vai precisar de emenda. Então, para não ficar tão perceptível a emenda, então eu trabalho com o painel e venho com a sobreposição de placas, que daí ela não aparenta, tá? E até porque aqui eu preciso de uma vamos dizer assim, de um vão vazio na parte interna ou para passagem de fiação. Aí nós temos então um canto arredondado, que nem você havia pedido, parte da caixaria toda ela no amadeirado, na amendoeira, e as frentes então e o painel aqui na parte do areia. Aqui em cima eu não coloquei nada, tá? Deixei livre um pouco de parede também para não ficar muito carregado. A prateleira também no amadeirado, e aqui o detalhe da penteadeira eu mantive aquele MDF marmorizado. Aqui a estrutura em metalon para dar sustentação ao teu espelho. O espelho a gente vai fazer ele mais arredondadinho, tá? Aqui ele ficou um pouco ovalar, mas ele vai ficar bem arredondadinho, que fica mais bonito, tá? Aí a parte suspensa aqui embaixo vai um pequeno MDF para dar sustentação para essa parte aqui, tá? E aí mantive então as 3 portinhas de giro, duas gavetas e aqui as 3 gavetinhas para a parte da maquiagem. Do outro lado, então, na cabeceira, a parte daquela parte que avança do painel de teto para iluminação, e eu trabalhei ela no mesmo formato da parte da moldura em gesso, tá? Com os niveizinhos aqui, para dar uma mesma sequência, que eu acho que vai ficar bem bonito. Aí, tirando a cama, aqui eu deixei liso parede, coloquei o teu quadro. Aqui nos criados, lembra daquele criado que tu gostou? Com a parte chanfrada? Então, ele vai ser desse jeito. Aqui no programa eu não consegui fazer aquele detalhe, mas ele fica chanfradinho, tá? Todo o móvel no 3 centímetros, no 30 milímetros, e aqui embaixo vai uma pequena sapatinha, tá? Um detalhezinho MDF, para ele não ficar totalmente encostado no chão. A tua cabeceira, os espelhos que tu tem. Eu precisei fazer um detalhe tanto aqui quanto aqui, ó, na parte de cima em MDF, porque como um espelho é um pouquinho maior que o outro, dava uma diferença colocando a parte do painel superior e encostando eles aqui, então ficava perceptível. Então eu trabalhei com um acabamento na parte inferior e na parte superior, que daí ele fica quase que imperceptível a diferença daquele 1,7 centímetros. E aqui, olha como ficou bonito. Eu entrei com o painel marmorizado igual o da penteadeira, então na lateral aqui e na frente aqui, ficou muito legal. Ficou harmônico, e olhando assim no contexto do quarto, eu acho que ficou bem legal também, tá? Aqui no quarto, como vai ser chanfrado aqui, ó, os detalhes, ele não fica legal trabalhar com puxador cavo. Então, eu trabalhei todos eles com um puxador ponto metálico com uma bolinha de cristal no meio, tá? Tanto aqui quanto do outro lado no painel, que é aqui, ó. Tá? Porque se nós fôssemos utilizar o puxador cava, não ia ficar legal com o desenho. Aí, aqui a parte da cabeceira, então, e aqui a parte do painel com a porta de passagem. Olha como ficou harmônico. Como ficou bonito, inclusive com a moldura de gesso.
E aí aqui o detalhezinho da porta, daí eu fiz aonde vai o puxadorzinho, eu fiz como se fosse uma cava no MDF e trabalhei com a parte amadeirada no fundo, tá? Que daí fica bonito também como mais um detalhe no amadeirado para dar uma sequência, ó. Olhando em perspectiva, olha o canto como ficou legal e harmônico. E deixando um pouco de parede livre também, porque justamente como a gente conversou, para não ficar tão carregado. Olhando em perspectiva, olha que legal. Como ficou legal. Quarto com os pendentes, com os criadinhos daquele formato, tudo no 3 centímetros. A sobreposição de placas aqui. Aqui vai tudo painel, tá? Aqui embaixo também, até para evitar, para dar acabamento. Só em cima que não e nessa parede. Eu deixei lisa porque eu achei que ficou melhor do que colocar os Beaux-Herrier, tá? Cantinho arredondado. E olha a funcionalidade do teu quarto, então. Ficou super funcional, continuou com um espaço legal, vai ficar tudo no lugarzinho, tudo organizado e tudo setorizado. Certo? Bom, Vânia, eu acho que ali eu consegui colocar todas as ideias que a gente foi conversando, como você queria, do seu jeitinho. Espero que você goste. E qualquer coisa também, ainda tiver alguma alteração, não tem problema, tu pode me passar. Na sequência, eu vou estar fazendo as alterações já do teu quarto de visitas, da suíte de visitas e do quarto de costura, tá? E daí, na sequência, eu já te encaminho também. Mas nesse meio tempo, tu pode me mandar essas alterações, que eu vou deixá-las um pouquinho de lado e vou partir para a suíte de visitas, tá? Porque eu sei da tua urgência ali. Mas espero que tu goste, porque eu fiquei bem contente com esse resultado, eu achei que ficou bem legal, tá bom? Um beijo e um bom restinho de semana para você. Até mais!